Nessa nossa primeira aula sobre a contextualização e entendendo o cenário que a gente está inserido, né, o cenário atual, é importante você entender, e indo direto ao ponto, o brasileiro não sabe investir. Indo mais além, o brasileiro não sabe cuidar do seu dinheiro. E um levantamento feito pela CNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e pelo SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, mostrou que 49% dos brasileiros, praticamente metade, tem como uma das suas principais metas poupar mais dinheiro. Né? Em outras palavras, quando chega aquele final de ano, metade dos brasileiros cria a sua listinha e na sua listinha de metas tem lá poupar mais dinheiro, melhorar as suas condições financeiras. Só que quando a gente vai avaliar isso na questão financeira, de fato, do conhecimento e das práticas financeiras, a gente percebe que mais de 70 milhões de brasileiros ainda têm o seu dinheiro na poupança. E disso, muitos que ainda, apesar de todo o trabalho e de todo o esforço para poupar, né, aqueles poucos que conseguem de fato poupar, eles não sabem ou não percebem, mas eles estão perdendo dinheiro. E por que estão perdendo dinheiro? Hoje, em 2021, a poupança está rendendo numa média, vou colocar aqui, a poupança está rendendo 3,68% ao ano. E a inflação, a expectativa da inflação para 2021 está de 6,79%. 6,79%. E por que é importante você compreender isso? Aquela pessoa foi, com muito esforço, poupou dinheiro. E ela colocou na poupança. Significa que se ela colocou R$100 no início do ano, no final do ano ela vai ter R$103, quase R$104. Ela pensa, mas então eu não estou perdendo dinheiro, porque rendeu um pouco mais. Mas não é bem assim, porque a inflação sendo maior do que o rendimento da poupança, o poder de compra que aqueles R$100 iniciais tinham, R$104 não tem o mesmo poder. Ele consegue comprar menos coisa do que ele conseguiria com os R$100. Por isso a gente fala que perde dinheiro. Em quantitativo não é que o seu dinheiro reduz, mas o potencial de compra do seu dinheiro ele diminui e por isso perde dinheiro. E aí, de onde vem esse problema, né? Como sanar esse problema? O problema vem da falta de educação financeira. A gente não aprende finanças na escola. Eu estudei, se for somar do primário até hoje, praticamente 20 anos. A gente não aprende isso em cursos de faculdade. Não se fala sobre isso em conversas familiares, né? Os pais não falam disso. Falar de dinheiro é quase um tabu. E quando em qualquer assunto que você tem dificuldade de falar, você tem dificuldade de enfrentar os problemas, de encarar o problema. E você não encarando, fica difícil você encontrar uma solução. E não é à toa que hoje, presta atenção nesse ponto, hoje mais de 65% dos brasileiros estão endividados. E quando você chega nesse nível, né, o endividamento, fica muito difícil qualquer manobra para você sair. É possível sim, né, você mudar, inverter esse jogo, mas o esforço para você inverter o jogo é muito maior. Ao passo que, se você priorizar alguns momentos, e é por isso até que você está aqui aprendendo nesse treinamento de investimentos com a Capital Invest, se você priorizar, dedicar um tempo para aprender, você vai entender e conhecer várias outras opções, várias outras saídas para o seu dinheiro, que vai melhorar muito toda a sua condição financeira e possibilitar uma qualidade de vida muito maior. Só para vocês terem uma ideia, foi realizado um ranking global que mede o nível de educação financeira em 144 países. E nesse ranking, o Brasil se encontra na posição 74. E é estranho porque ele está atrás de países que vivem numa extrema pobreza, como Togo e Zimbábue. E tudo isso pela dificuldade que as pessoas têm de priorizar, de destinar um tempo para aprender mais sobre educação financeira. Quando o nível de educação financeira é baixo, se torna muito difícil as pessoas tomarem decisões mais assertivas no que envolve o seu próprio dinheiro. Quando o nível de educação financeira é baixo, as decisões elas são tomadas de forma que comprometem negativamente o futuro dessas pessoas. E com isso, a maioria sempre vive no limiar ali entre quanto ganha e quanto gasta, quanto ganha e quanto gasta. O problema é quando acontecem imprevistos, porque imprevistos acontecem na vida de todo mundo. E você não tendo uma reserva, você não tendo alguns investimentos para proteger sobre esses imprevistos, inclusive para pensar no seu futuro, acontecem momentos igual a pandemia, que chega e aconteceu a pandemia, é um caso à parte? Sim,
Pode ser, mas é um imprevisto, assim como quando houveram outras crises. Né? Os impactos na vida das pessoas são diferentes, sim, mas no que diz respeito ao financeiro, o impacto é negativo. E por isso é importante a gente olhar para a questão financeira de uma forma a viver sim o presente, e a gente vai aprender isso na segunda aula, mas também pensar no futuro. Então, uma maneira de equilibrar entre proteger e criar um patrimônio robusto para o futuro, que te dê tranquilidade para você e para sua família, e inclusive para você realizar os seus desejos futuros, mas e também que você possa equilibrar de uma maneira que você viva um presente que seja do seu gosto. Então, por isso, é importante compreender esse cenário, entender os motivos, estudar mais sobre finanças, dedicar tempo para isso e pensar no seu planejamento financeiro. E o planejamento financeiro a gente vai ver na próxima aula. E eu te aguardo lá.